Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Cante, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Levante as mãos. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Cadê as palmas? Lá em cima, vai com alegria, aleluia. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, canta teu irmão. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar, eu venho falar do valor que você tem. Então fala pro teu irmão, ele está em você, canta, vai. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber, que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Canta pro irmão assim, ó. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Fala pro teu irmão, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Nosso amigo Santo Espírito. Aleluias. Feche os seus olhos, cante para Ele. Aleluia. Venha aquecer os corações. Venha aquecer os corações.
corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. Vem manifestar os teus sinais. E o que dizer, o que fazer quando Ele vem? O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. E o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aleluia. Te desejamos aqui, Espírito Santo. Oh, te desejamos aqui. A casa é tua, pode entrar, fica à vontade. Oh, fica à vontade para fazer o que o Senhor quiser fazer. O nosso coração é o teu altar, o nosso corpo é o templo do Senhor. Aleluia, aleluia. Queremos te receber com o nosso melhor, com a nossa vida. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Ribalaba shuri balabala canta la balaba shuri balabala balabala. Oh, ribalaba shuri balabala canturi balabala balabala. Oh, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, mais que ser, nós te desejamos outra vez. Aqui, nosso amigo Santo Espírito, nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, esperamos pelo teu soprar. Com teu óleo venha nos ungir, e com teu fogo vem nos batizar. Com teu óleo venha nos ungir, e com teu fogo vem nos batizar. Com teu fogo vem nos batizar. Agora toda a igreja cante. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, mais que ser, nós te desejamos outra vez. Aqui. E o que dizer, o que fazer, o que dizer?
fazer quando Ele vem aqui, aqui. Mais que ser bem-vindo, mais que ser, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, vocês? O que dizer? O que fazer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que nós te desejamos outra vez aqui. Diga obrigado, Senhor. Diga bem forte, diga: o Senhor é mais que bem-vindo aqui nesse lugar. Diga: o Senhor é esperado, é desejado no nosso meio. Toda a igreja diga glória a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amigos de casa, um bom dia, ou talvez uma boa tarde, e por que não, uma boa noite a você que está chegando aqui agora, que está nos assistindo ou pelas redes sociais, ou que está nos assistindo pelo canal das igrejas, ou pelo IIGD. Essa daqui é a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus do Vale do Paraíba. Nós estamos situados aqui na cidade de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães 416, e você vai acompanhar agora um pouquinho do nosso culto de domingo. Sempre aos domingos nós temos uma reunião que nós chamamos de reunião dos filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus não faltam na igreja domingo. Por exemplo, aqui não faltou ninguém. Os filhos de Deus vieram? Estão na fé? Então os filhos de Deus estão reunidos. Você é um filho de Deus, mora em outra cidade, e talvez você não tenha podido ir à igreja esses dias. Participe conosco, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus, seja bem-vindo ao nosso culto. Eu vou ministrando aqui para a igreja e você participa como se estivesse aqui conosco, tá bem? Amigos, eu queria aproveitar que nós estamos no finzinho do ano, o ano está terminando, e eu queria falar com vocês a respeito de uma coisa que se fala muito agora. Nesses dias todo mundo está naquele clima, né, de Natal. Só que o mundo celebra um Natal que é diferente do Natal da Bíblia. A Bíblia fala do Natal, fala do nascimento de Jesus. Amém? E nós vamos ver como foi o nascimento de Jesus aos olhos da Bíblia. Nós vamos começar em Mateus, no capítulo 1, no versículo 25. Depois nós vamos entrar no capítulo 2, versículo 1. É um versículo antes do capítulo 2. Mateus, capítulo 1, versículo 25. A Bíblia diz: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Olha para o pastor. Nós temos 4 livros na Bíblia que falam da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João contam a respeito da vida e do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Em 2 desses evangelhos, Mateus e Lucas, você encontra a história do nascimento. Marcos e João não. Marcos e João já começam no ministério de João Batista, preparando a vinda de Jesus. Mas Mateus nós temos o relato do nascimento de Jesus. Em Lucas nós temos até com mais detalhes sobre a questão do anjo indo até Maria. Lucas você vai ver toda a saudação. O anjo chegando para Maria e dizendo para ela: salve agraciada. Maria era uma mulher agraciada, uma mulher cheia de graça. O que significa a palavra graça, vocês sabem? Graça é o favor imerecido. Nós explicamos na Igreja da Graça que a graça é tudo que Deus fez por nós, são todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Mas num sentido de significado mesmo, graça é aquilo que você recebe sem pagar o preço. Você chega no lugar, você pega um determinado produto, na hora que você vai passar no caixa,
a pessoa diz para você, é de graça. O que significa? Que você não vai ter que pagar. Se Maria era uma mulher agraciada, significa que sem merecer ela recebeu um presente de Deus. Mas eu não estou desmerecendo ela, porque todos nós somos abençoados pela graça de Deus, amém? Ela não foi uma mulher inferior a ninguém, mas ela também não foi maior do que ninguém. Ela é nossa irmã em Cristo, a respeitamos, a amamos, amém, Jesus? Mas ela não é nossa mãe, ela é nossa irmã em Cristo. O Senhor Jesus morreu por ela da mesma forma que morreu por mim e por você, porque ela tinha tanto pecado como eu tenho, como você tem. Ela não foi concebida sem pecado, não nasceu sem pecado, como ensinam algumas crenças religiosas. A Bíblia fala lá em Romanos que todos pecaram. O único que foi tentado em todas as coisas e não pecou foi o nosso Salvador. Então Jesus também morreu por ela. Agora, ela era uma santa mulher de Deus? Sim, era. Agraciada como eu sou e como você é. Diga amém. O anjo Gabriel chegou para ela e disse que ela iria conceber e dar à luz um filho. E ela perguntou, mas como pode ser isso se eu não conheço o varão? E o anjo disse, o poder do Altíssimo virá sobre você e o Espírito Santo te cobrirá com a sombra dele. Por causa disso, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E Maria deu para Deus a resposta que todos nós devemos dar. Ela disse, eu sou a serva do Senhor, que Ele cumpra em mim a vontade dEle. Você quer ser uma pessoa abençoada? Então você sempre tem que responder isso para Deus. Você tem que dizer para Ele, eu sou o servo do Senhor, eu sou a serva do Senhor. Ou seja, eu vivo para fazer a vontade dEle. Ele pode cumprir em mim o querer dEle a hora que Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser na minha vida. Diga amém. Aí Maria tinha uma luta a enfrentar. Qual era a luta? Ela era compromissada com um homem chamado José. Ela não era casada com José, mas ela também não era namorada de José, e também não era noiva. Naquele tempo havia um compromisso chamado desposar. Quando uma pessoa estava desposada de outra, ela já tinha como se fosse uma espécie de um contrato assinado. Maria já pertencia a José e José já pertencia a Maria. Os dois ainda não haviam ido viver juntos, ainda não haviam passado pela cerimônia do casamento. Mas Maria já tinha um compromisso com José que era muito mais sério do que um namoro ou um noivado. No meu entendimento, na nossa cultura, o noivado nada mais é do que quando duas pessoas assumem que querem se casar. O namoro é um conhecimento, e o noivado continua sendo, mas com o compromisso de que aquelas duas pessoas se assumiram que vão se casar. Amém? Mas tanto o namoro como o noivado podem ser desfeitos a qualquer momento. Amém, pessoal? Até um dia antes da pessoa casar, se ela falar, não, é melhor não casar, ela pode. Depois que ela se casa, que o casamento é consumado, aí não dá mais para voltar atrás. Porque aquilo que Deus une, o homem não pode separar. O casamento, ele é indissolúvel. Jesus disse, portanto, aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Mas no caso de Maria, apesar dela ainda não ser esposa de José, ela já tinha um compromisso com ele mais sério do que um namoro ou um noivado. Quando ela disse a José que ela estava grávida, aquilo deve ter doído em José. Apesar dela ter dito, José, foi o anjo que veio falar para mim, que o poder de Deus entrou em mim e por isso eu estou grávida, a história era muito grande para José aceitar, para ele entender. Ele era um homem muito simples, de uma vida muito simples. Entender que o próprio Deus iria nascer no ventre da esposa dele foi demais para ele. Só que quando nós vemos a história de José, eu entendo porque Deus o escolheu. Entendo que Deus escolheu Maria por causa da santidade dela, do compromisso dela, da humildade e servidão que ela estava pronta para oferecer a Deus, mas entendo que Deus também escolheu ela por causa do José. Porque mesmo José estando passando por uma situação tão difícil, ele não difamou Maria. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro e que ele
pensava em deixá-la secretamente. Ele não queria prejudicá-la. Tem gente, meus irmãos, que ela não vê a oportunidade de passar a perna nos outros. É verdade ou não é? Se eu puder fazer o mal, eu vou fazer. Tem gente que é assim. Se eu puder dar o troco, eu vou dar. Talvez você tenha conhecido muita gente assim na vida. José foi escolhido por Deus exatamente porque ele não era esse homem. Maria disse para ele: eu estou grávida, mas o filho não é teu, não tinha como ser. Ele sabia, esse filho foi gerado em mim pelo poder do Espírito Santo. José poderia ter dito: Maria, eu vou acabar com a tua raça, eu vou botar teu nome na praça, todo mundo vai saber que você é uma mulher leviana. Não, ele queria deixá-la, porque ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ele não queria fazer mal a ela, então ele intentava deixá-la secretamente. Eu não sei exatamente o que passava na cabeça dela. Só que a Bíblia diz que então, em sonhos, à noite, o anjo de Deus disse a José: José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quando José teve essa revelação, ele recebeu Maria. Aí no versículo que você leu comigo, no 25, está escrito: e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Então, José recebeu Maria como sua esposa, e não a tocou, até que a Bíblia diz que nasceu Jesus. Depois que Jesus nasceu, José e Maria, meus irmãos, tiveram uma vida normal, que qualquer casal tem. Inclusive tiveram outros filhos. Eu sei que muitas pessoas que vêm de uma tradição religiosa muito forte têm dificuldade de entender isso, de aceitar isso. Mas a Bíblia não tem nenhum problema com isso. Pastor, mas a Bíblia não fala que Maria era virgem? Sim. O nascimento de Jesus não foi virginal? Sim. O nascimento de Jesus foi. Maria não teve nenhum contato, nenhuma relação com José, até que Jesus nasceu. Mas a Bíblia fala, ó, e não a conheceu até que deu à luz seu filho. O que significa primogênito, igreja? Primogênito é o quê? Primeiro. Primogênito é diferente de unigênito. Unigênito é único. Jesus não foi o unigênito de José e de Maria, ele foi o primogênito. No caso, quando eu falo de José, José não foi pai de Jesus, foi pai por consideração, aquele que criou, amém? Mas a Bíblia diz que ele era o primogênito, o primeiro, não era o único. Jesus teve outros irmãos. Teve, pastor? Teve. Eu vou mostrar bem rapidinho para os irmãos, Mateus capítulo 13, bem rapidinho. Mateus 13, 55 diz, ó: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, irmãos homens, Jesus tinha 4. E a Bíblia está falando aqui que eles eram filhos de quem? De quem? De quem? De Maria. Está ali, ó. Não, ele não é filho de Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aí o versículo de número 56 diz: e não estão entre nós todas as suas irmãs? Então Jesus tinha pelo menos 2, porque eram irmãs. Amém? Se você ainda tem alguma dúvida, deixa eu te explicar o seguinte: não existe nenhum pecado em José e Maria terem sido marido e mulher como tem que ser. Eu ainda afirmo a você, teria tido pecado se fosse o contrário. Um homem não pode se relacionar com uma mulher fora do casamento. Antes do casamento é pecado. Fora do casamento, um homem é casado, se relaciona com outra mulher que não é sua esposa, é pecado. Agora, dentro do casamento, quando o marido e mulher não se relacionam, eles também estão pecando. Relação de marido e mulher é pecado fora do casamento e é pecado se não tem no casamento. Fora do casamento não pode ter, dentro do casamento tem que ter, se não tem é pecado. Depois você vê 1 Coríntios capítulo 7, se eu estiver falando besteira, mas não estou, está escrito lá. Tá bom? Mas vamos voltar para a nossa história. Então, José recebeu Maria, nasceu o Senhor Jesus. Aonde ele nasceu? Capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz:
E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Para um pouquinho. O Senhor nasceu nessa cidade, Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. É bom explicar que não existe apenas um Herodes na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar 3 Herodes. 3, pastor? 3. Esse daqui é o pai. Ele é conhecido na história como Herodes o Grande. Ele era idumeu, ele era estrangeiro, mas foi dado a ele por Roma o governo, o reinado de toda a Judéia. Então, toda a região onde Jesus viveu, onde ele pregou, foi governada por esse Herodes. Amém, meus irmãos? Até que ele morreu. Ele morreu quando Jesus ainda era criança. Quando ele morreu, o reino dele foi dividido por 3 filhos que ele tinha. Herodes Antipas, que é aquele da crucificação de Jesus. Herodes Agripa, e ainda teve um outro que não era Herodes, chamava-se Filipe. Uma coisa interessante é que esse filho de Herodes, o grande, chamado Filipe, casou-se com uma mulher chamada Herodias. E depois o irmão dele, Herodes Antipas, foi lá e pegou a esposa do irmão para ele. É por isso que João Batista dizia para Herodes, Antipas no caso, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu... Porque Herodias nunca foi casada com Herodes. Ela era mulher de Filipe. E o Herodes foi lá e pegou para ele. Que coisa feia, né, meus irmãos? E João Batista não deixava barato, não. Ele ia lá e falava, você não pode fazer isso, você é adúltero. Coisa interessante, né? Bom falar para você pegar um pouquinho. Esse Herodes aqui, mais uma coisa. Foi ele que reconstruiu o templo de Jerusalém. Quando você vê a Bíblia falando que Jesus pregava no templo, que ele estava no templo, não só ele como os discípulos dele, o templo não era o templo de Salomão. Não, pastor, não. O templo de Salomão, ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor, antes do exílio da Babilônia. Na volta do exílio da Babilônia, um servo de Deus chamado Esdras começou a reconstrução do templo. Mas ele era bem sem recurso, o povo estava muito pobre. Então o templo ficou bem pobrezinho. Quando esse Herodes aqui assumiu o reinado de toda a Judéia, Galiléia, era tudo dele, a primeira coisa que ele fez, ele reformou o templo. Meu irmão, e ele botou dinheiro, ele era muito rico, a família era muito rica, ele investiu muito. Tanto é que lá em Mateus 24, você vai ver a Bíblia dizer, lá no versículo 1, que Jesus estava andando pelo templo com os discípulos, e os discípulos diziam assim, mestre, que pedras, que construções. E aí Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E foi. 70 anos depois da morte de Jesus, o general Tito de Roma entrou em Jerusalém, destruiu o templo que Herodes havia reconstruído. Hoje, do templo de Herodes, só existe um muro, não sobrou mais nada. Esse muro está lá em Jerusalém até hoje, e ele é chamado de Muro das Lamentações. O povo vai lá até hoje para orar, fazer oração, pega um pedidinho e bota das brechas do muro. Foi só o que sobrou do templo que o rei Herodes reformou, que ele reconstruiu. Então esse homem aqui foi importante na história. E a Bíblia diz que no tempo dele nasceu Jesus. Versículo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vocês já ouviram falar desses homens aqui, não ouviram? Quem já ouviu a história dos 3 reis magos? Quem já ouviu, diga amém. Pois bem, a Bíblia não diz que eles eram reis. E também não diz que eram 3. A Bíblia fala, vieram uns magos. Então, a história de que eram 3, a gente não sabe. Poderiam ser 2, porque eram uns, poderiam ser 4, 5. Mais de um era. Mas também não fala que eram reis. Eram magos. Mas magos aqui não é mago de feiticeiro, de bruxo, tá, irmão? Não era macumbeiro, não, que foi lá. Olha para o pastor Alex. Eles eram estudiosos das estrelas.
e eles foram até Jerusalém porque eles viram algo diferente no céu. No versículo 2 diz assim: e perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Aqueles homens vieram de longe, lá do Oriente. Eles viram uma estrela, uma luz no céu, e caminharam até chegar naquela estrela, porque foi revelado a eles de alguma forma que eu não sei, que eu não entendo, que aquela estrela anunciava o nascimento do Rei dos Reis. Então eles chegaram em Jerusalém, foram até Herodes e disseram: onde está o rei que é nascido? Onde está o rei dos judeus? Essa pergunta, meu irmão, deixou muita gente perturbada. O versículo 3 diz assim: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Irmãos, quando os magos chegaram e disseram: cadê o rei que nasceu? Herodes escutou aquilo e falou: peraí, rei? Outro rei? Que história é essa? Aí os magos disseram: ué, nós vimos a estrela dele no céu, estamos aqui para adorá-lo. Irmãos, não só Herodes, como a Bíblia diz que toda Jerusalém se perturbou com aquilo. Sabe por quê? Porque há 2 anos tinha uma estrela diferente brilhando no céu e ninguém tinha percebido. Pastor, como é que o senhor pode afirmar que eram 2 anos? Lá no versículo 16, aqui mesmo, capítulo 2, no versículo 16 diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Os magos haviam dito a Herodes que há 2 anos aquela estrela estava brilhando no céu. Eu falei uma coisa para a igreja aqui esses dias, irmão, e quero reafirmar isso aqui hoje com vocês. Irmão, tem muita gente que a luz está brilhando em cima dela, ela não percebeu ainda. Tem gente que está pertinho da bênção, pessoal, e não está aproveitando. Há 2 anos, a luz estava no céu e ninguém em Jerusalém teve tempo de olhar para o céu. Ninguém em Jerusalém teve tempo de olhar para cima e dizer: ei, tem uma luz diferente brilhando. O que é que essa luz significa? Irmão, tem muita gente que está sendo iluminada pela palavra todo dia e não está percebendo quanta bênção ela pode receber. E sabe o que é triste? Tem gente de longe que está aproveitando. Eu vejo o programa do missionário, irmão, vocês têm visto também. Tem gente, irmão, de longe que está sendo abençoado. O missionário coloca testemunho para nós, irmão. Olha para o pastor. Os testemunhos que o missionário coloca são testemunhos do Oriente Médio. Tem gente lá na Síria. Você consegue pensar nisso, irmão? Aquele povo está sofrendo tanto, perseguição. Lá é praticamente crime ser cristão, e em outros lugares do mundo. Tem lugar que o missionário coloca o testemunho, ele nem pode falar o nome do país, por causa da perseguição religiosa. Mas aquelas pessoas lá assistem o programa, entregam a vida para Jesus e são abençoadas. São pessoas que estão longe, estão vendo a luz e estão aproveitando a luz. Quem entendeu, diga amém. Agora, sabe o que é triste? Aqui nós estamos tão perto da luz e talvez não estamos vendo. Tem gente, meu irmão, da igreja. Não estou falando dos outros, não. Tem gente da igreja que talvez faz tempo que não assiste o programa do missionário. Não ouve uma pregação. Pior de tudo é que ainda fica ouvindo uns outros pastores abençoados que tem para ir, para não falar outra coisa. De vez em quando chega aqui uns irmãos aqui: ah, pastor, eu vi o pastor fulano falando isso. Falando, perdão, irmão, cada besteira. Eu falo: meu Deus, para que vai ficar ouvindo esses caras que falam besteira?
A nossa igreja tem o maior pregador do Brasil, um homem que não foge da Bíblia 1 minuto, é só palavra e é só poder. Para que vai ficar vendo outras coisas? A luz está pertinho de você, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vocês aqui de Taubaté, irmão, Jesus está mandando um tempo de tanta bênção para vocês. Aproveita. A luz está brilhando. E aí tem gente que fica em casa, que está perdendo. Você sabia que tem gente que vem de longe aqui assistir culto? Tem gente que vem de longe aqui, meu irmão, para receber a bênção. E às vezes o nosso povo, irmão, às vezes fica em casa. Está perdendo. A luz está brilhando e tem gente que está aproveitando de longe. E tem às vezes quem está tão pertinho está perdendo. Aí o versículo 4 diz assim: e congregados os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Tudo bem, nasceu o rei. Aonde está o rei? Eles queriam encontrar o rei que havia nascido. Quem quer encontrar o rei dos reis aqui? Quem quer encontrar Jesus? Sabe aonde a gente encontra Jesus? Sabe aonde? Diga na Bíblia. Diga na Bíblia. Versículo de número 5. E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Amados, eles queriam saber onde está o Messias, onde está o Cristo. Bom, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia diz onde ele está. E eles descobriram que o profeta Miqueias, depois você pode ver Miqueias capítulo 5, versículo 2, agora não. Mas depois você vê Miqueias 5:2. Está escrito isso aqui, ó, versículo 6, capítulo 2, verso 6 de Mateus. E tu, Belém, terra da Judéia, de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Quando você quiser encontrar Jesus, vai para a palavra. A palavra vai mostrar onde ele está. Quando você quiser encontrar a bênção, vai para a palavra, que a palavra vai mostrar onde você consegue a sua bênção. A resposta sempre está na palavra de Deus. Diga amém. Você que tiver qualquer dúvida a respeito da sua vida, das suas decisões, vai para a palavra que ela vai te ensinar o caminho certo. Diga amém. Aí Herodes fez uma coisa que muita gente faz, ó, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Ele chamou aqueles homens, o rei Herodes, e disse: há quanto tempo essa estrela apareceu? E aí a gente viu lá o versículo 16. 2 anos a estrela brilhando no céu. Herodes deve ter pensado: como é que pode 2 anos e eu não percebi? Tudo bem, olha o que ele fez. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, vírgula, para na vírgula. Herodes disse: vão até Belém, perguntem pelo menino, ou seja, procurem o menino, até vocês acharem. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. O Herodes disse: vão, encontrem o menino. Depois que vocês encontrarem, vocês falam para mim. Tem muita gente assim, irmão. Você está se arrumando para vir para a igreja, a pessoa fala: você está indo para a igreja? Ora por mim. Quem conhece pelo menos um assim? Levanta a mão. Ah, você vai lá na igreja? Fala para o pastor não parar de orar por mim. E ela fica lá assistindo novela. Assistindo o jogo do Corinthians, do Palmeiras. Olha para o irmão e fala: ainda bem que você não é assim. Mas tem, irmão. Sim ou não? Tem ou não tem? Você está se arrumando para vir para a igreja, ele está lá assistindo malhação. Ó, eu vou ficar aqui, vai lá orar por mim. Deus me livre, diga: Deus me livre. Passa a mão na testa e joga tudo para os obreiros, isso. E os obreiros mandam embora, que eu não quero obreiro assistindo novela. Irmão, no dia que a pessoa chegar para você e falar: vai lá e ora por mim, você fala: não, vai para a igreja e ora você.
Amém, irmão? Ah, vai lá e busca um azeite para mim. Vai buscar você. Ah, meu irmão. O Herodes tinha 2 pernas, 2 braços, tinha olho, tinha tudo. Tinha cavalos, carruagens. Poderia ter ido. Só que a verdade, olha para mim. A verdade é que o Herodes nunca quis conhecer Jesus. Tem gente que não quer conhecer Jesus. Ela quer a bênção. Mas ela nunca quis ter vida com Deus. É por isso que você vem buscar. Porque você quer conhecer Jesus. Quem quer conhecer Jesus? Tem gente que não quer conhecer. E o pior de tudo é que tem gente que é má. E aí a gente entra na parte mais triste da mensagem. Herodes, em momento algum, quis conhecer Jesus. Ele queria matar Jesus. Por que ele queria, pastor, matar Jesus? Porque ele via Jesus como uma ameaça para ele. Ele achava que Jesus, que aquele menino que havia nascido, iria tomar o lugar dele. Não tem gente que não suporta a ideia de outro no lugar dele, no lugar dela. Como é que se chama isso, pastor? Inveja. A inveja, meus irmãos, é uma das coisas mais terríveis. A inveja é igual um câncer. A Bíblia diz que ela é a podridão dos ossos. Irmão de Deus, nunca deixe esse bicho morder você, não. De verdade, de coração. Que toda honra, toda glória seja sempre dada ao Senhor. Se um dia aparecer alguém mais jovem para ficar no teu lugar, glorifique a Deus. Eu sou o pastor aqui dessa igreja, irmão, mas o pastor sempre foi Jesus. Esse púlpito aqui é dele. Ele deixa eu usar porque ele é misericordioso, diga amém. Eu não vim aqui, pessoal, tomar o lugar de ninguém, não. Eu vim aqui para cumprir o ministério que Deus me deu. E se amanhã Deus quiser colocar outro no meu lugar, irmão, eu vou com o maior prazer, com a maior alegria ir para onde Deus mandar. E se Deus me mandar ficar aqui, irmão, eu vou ser um obreirão de primeira. Pode ter certeza. Hoje, esse rapaz aqui, o Jean, está aqui me ajudando. Se amanhã Jesus falar que o Jean vai ser o pastor da igreja, eu vou engraxar o sapato dele, vou passar a camisa dele. Eu fazia isso para os meus pastores. Sempre fiz. Porque eu entendi, olha para o pastor, eu entendi que o pastor ele é um representante de Jesus. Eu fico imaginando se eu tivesse tido o privilégio de ter vivido naquele tempo. Se eu tivesse o privilégio de ter andado ao lado do meu Senhor. Eu ia lavar a roupa dele, irmão. Eu ia fazer comida para ele, eu ia limpar a roupa dele. Se ele tivesse vindo hoje, nesses dias, meu irmão, mas eu ia fazer tudo por ele. Eu ia viver para servi-lo. Que coisa terrível que foi a história desse outro homem aqui, irmão, Herodes. Perseguindo um menino. Então o rei nasceu. Se o rei nasceu, a glória é para ele. Vamos levar até ele a coroa que é dele. Quem está entendendo, diga amém. Mas não. Vai lá, descobre onde o menino está. E a intenção dele era ir sem fazer barulho e matar Jesus. Só que não aconteceu assim. Glória a Deus por isso. Vamos continuar lendo aqui. Versículo de número 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Legal que essa estrela aqui não era uma estrela parada no céu. Ela ia se movendo. Ela ia caminhando, mostrando a direção. A estrela foi adiante deles até parar no lugar onde estava o menino. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é uma estrela na mão de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, olha nos olhos azuis dele e fala, você é uma estrela de Jesus. Pastor, o senhor está falando besteira. Não estou, não. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, Jesus apareceu para João na ilha de Pátimos. João era prisioneiro, condenado à morte, lá em Pátimos. Depois ele saiu de lá livre. Mas num certo dia, num domingo, a Bíblia diz que foi no dia do Senhor, então era um domingo. João estava lá e ele ouviu uma voz atrás dele, que era como a voz de muitas águas. Quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele viu Jesus. Mas não o Jesus jovem, de 30 anos, com quem ele andou, conviveu.
Ele viu o Senhor no estado eterno dele, glorificado. Mas a Bíblia fala que a primeira coisa que ele viu foram 7 candelabros. E quando ele viu Jesus, ele viu que Jesus tinha nas mãos 7 estrelas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o anjo revela para João dizendo assim, o mistério dos 7 candelabros e das 7 estrelas. Ele fala, as 7 estrelas são os mensageiros das igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqueles candelabros, para que serve um candelabro? Para iluminar uma casa. Eram as igrejas. A igreja tem que ser uma luz para quem está em trevas. Diga a glória a Deus. Mas o mensageiro da igreja era uma estrela na mão de Deus. Cada crente é uma estrela na mão de Deus, irmão. Deus chamou a mim e a você para brilhar e levar luz, mostrar a direção para quem está perdido. Mateus capítulo 5, versículo 14, o Senhor Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Olha só, o mundo está em trevas, mas nós somos luz. Ele diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Diga amém. O versículo de número 10 diz assim, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Você é uma estrela na mão de Deus, diga amém. Mas você é a estrela que anda dando alegria ou será que você é a estrela que anda dando tristeza? Pensa nisso aí. Versículo 11. E entrando aonde? Entrando aonde? Na casa. Vamos quebrar os mitos. Quando os magos chegaram, eles encontraram Jesus na manjedoura. Diga amém. Não. Eles foram lá no estábulo onde estavam as vaquinhas, os bois, e estava lá José, Maria e o menino na manjedoura. Diga amém. Não. E entrando na casa. Quando eles chegaram, Jesus já estava em casa. Pastor, mas a Bíblia não diz que Jesus nasceu num estábulo e foi colocado numa manjedoura? Sim. Só que a gente pensa que isso aconteceu porque José era muito pobre, coitado, não. José podia muito bem pagar uma casa para Maria e para Jesus. Ele era trabalhador. Então por que colocaram no estábulo? Porque quando ele chegou em Belém, a cidade estava cheia. Ele foi batendo de porta em todas as estalagens e nenhuma tinha vaga. Para não dormir com Maria na rua, porque os viajantes às vezes armavam barracas assim no meio da rua, no campo, onde dormiam. Mas para não ficar com Maria na rua, ter que armar uma barraquinha e dormir com ela no meio da rua, alguém providenciou um lugar que era mais quente. Não, tem um lugar onde ficam os animais, foi para lá. E aconteceu de Jesus nascer ali. Diga amém. Mas Jesus não nasceu ali porque José e Maria vivessem em extrema pobreza. Foi porque, infelizmente, naquele momento era o que tinha. O seu Deus, Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Mas no caminho da sua missão, de vez em quando, você vai ter que dormir no meio dos bichos, irmão. Às vezes acontece. De vez em quando, você vai ter que passar por umas lutas aí. Não é, olha para o pastor, não é porque Deus não é poderoso para te suprir, não é porque você é pobre, apenas é o caminho. São momentos. Nós passamos por momentos de estábulo, de manjedoura, mas Deus sempre tem uma casa preparada para nós. Então ele chegou e viu Jesus na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram. No dia que alguém falar para você que Jesus não é Deus, que Jesus não pode ser adorado, mostra esse versículo para ele. Jesus, quando era bebezinho, já era adorado. Porque ele é Deus, ele é digno de receber adoração. Nenhum outro homem na Bíblia recebeu adoração. Todos que quiseram morreram, porque a adoração só pode ser dada a Deus. Mas Jesus recebeu adoração, porque ele é Deus. Os magos o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O ouro representa o ministério real de Jesus, porque ele é rei. O incenso, o ministério sacerdotal de Jesus, porque ele é sacerdote. E a mirra, o ministério profético de Jesus, porque ele é profeta. Você não vai encontrar outro homem que agregou em si esses 3 ministérios.
No Antigo Testamento haviam esses três, no Novo Testamento tem outros. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o rei, sobre o sacerdote e sobre o profeta. Mas nunca houve um profeta que fosse rei, ou um rei que fosse sacerdote. Só teve um homem chamado Melquisedeque, que Abraão devolveu o dízimo para ele. Ele era rei e sacerdote. Houveram reis que profetizaram, mas eles não eram profetas, eram reis. Agora, Jesus era rei, era sacerdote e era profeta. Diga amém. Aí o versículo de número 13, versículo 12, perdão. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. Irmão, você não é mais santo do que Deus, ou é? Alguém é mais santo do que o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo pode mandar você se afastar de uma pessoa. O Espírito Santo falou, não vai para junto de Herodes. O Espírito Santo pode mandar você se afastar de alguém. No dia que ele mandar fazer, meu irmão, segue outro caminho. Você está namorando um rapaz, mas o Espírito Santo falou, não volta com esse rapaz não, segue o caminho. Deus pode estar te livrando de um baita de um problema. Amém? Versículo de número 13, pessoal. Inclusive, irmão, olha para mim. A Bíblia fala que às vezes Jesus falava as coisas com as pessoas e às vezes Jesus não respondia, sabia? A mulher lá, Ciro-Fenícia, ficou gritando atrás de Jesus, Jesus não respondeu nada. Depois ele respondeu, quando ela se humilhou. Quando Herodes perguntou para Jesus, Herodes perguntou um monte de coisa, Jesus não respondeu nada para ele. Tem gente que às vezes você não tem que dirigir a palavra para ela, a não ser que Deus mande. Versículo 13 diz, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmão, quando Deus falar com você, não demore em obedecer a Deus. Você vai demorar num lugar até Deus falar. O anjo disse, demora-te lá, no Egito. E eles tiveram que ir para o Egito. Mas na hora que o anjo falou, levanta e foge, irmão, José não esperou o dia amanhecer para tomar café, não. Tá bom, amanhã eu como um pão com manteiga, um café com leite, aí eu vou. Não. Ele levantou de madrugada. Quando Deus falar com você, meu irmão, é na mesma hora. Pai, hoje, eu quero que o teu filho Jesus nasça no coração de muita gente que está aqui. E de pessoas, meu Deus, que estão me assistindo em casa. Meu irmão, feche os seus olhos, minha irmã, feche os seus olhos. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia de você tomar a decisão. Eu vou viver para Deus. Eu vou obedecer ao Senhor. Viverei para Ele. Entregue a tua vida a Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor agora. Há pessoas aqui que precisam se arrepender dos seus pecados. Agora o sangue de Jesus vai te purificar, meu irmão. Vai te limpar, vai te lavar de todo o pecado. Você será lavado. Você será purificado. Será perdoado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E hoje, nesse dia, a tua cura vai nascer também. Aquele milagre na tua casa que você precisa tanto, vai nascer hoje, meu irmão. Você vai tomar posse da tua vitória em nome de Jesus. Se você crê nessa bênção, levante as suas mãos e comece a receber a vitória agora. A cura, a libertação. Receba em nome de Jesus, aleluia. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Jesus. Aleluia. Toda a minha vida eu entrego ao Senhor. Tudo que sou, entrego a Ti. Aleluia.
luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Aleluia. Vim para adorar-te. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Irmãos, por favor, coloquem as mãos sobre a sua cabeça agora. Senhor, para a tua glória, eu oro por todos os enfermos que estão aqui. Poder de Deus, toque em cada pessoa agora. Em o nome de Jesus eu digo: sai enfermidade, sai toda doença nessa pessoa, no corpo dela agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Aonde houver uma bactéria que está alojada lá nos intestinos, e essa pessoa sofre com dores violentas, em nome de Jesus eu digo agora: mal desapareça. Essa bactéria que é forte, ela é resistente ao antibiótico. Eu digo em nome de Jesus: mal sai. Cessa agora a infecção e a inflamação. E vão saindo agora todas as dores. Do alto da cabeça à planta dos pés, dores de cabeça, dores nas costas, na coluna, nos braços, pernas, mãos e pés, dores nas juntas, dores causadas pela artrite, pela artrose, pela bursite. Eu digo: desapareça agora, sai toda enfermidade que essa pessoa tem no corpo dela, no sangue, nos músculos, nos ossos, desapareça em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. E a igreja levanta a voz agora e começa a mandar todo o mal embora em nome de Jesus. Sai coisa maligna, desapareçam agora os nódulos, os caroços, os miomas, os tumores, desapareça o câncer. Sai dessa pessoa agora, vai saindo em nome de Jesus. Todo sintoma de diabetes, todo sintoma de hipertensão, todo sintoma de ataque cardíaco, desapareça agora. Sai, demônio, eu ordeno, vai embora, vai embora, vai embora, vai saindo. E sai o demônio que foi mandado por um trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Sai dessa vida, sai desse corpo, sai dessa pessoa, em nome de Jesus. Levantem as mãos, receba a cura em nome de Jesus, o milagre para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está curado, irmão. A tua cura está nascendo hoje. Eu quero dizer que a luz de Deus está brilhando sobre você. E vai brilhar na tua casa, na tua família. Quem crê, diga glória a Deus. Tenha vergonha não, bem alto, dá glória, aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. Recebe todo o nosso louvor e toda a nossa adoração para sempre, para sempre, para sempre. A igreja diga glória a Deus, diga amém, e vamos aplaudir a Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, amém. Irmão, irmã, creia hoje,
você está saindo daqui com uma bênção muito grande. Em nome de Jesus, amém? Renasci eternamente.